Durante o meu chá de bebê, meu irmão anunciou que havia sido aceito na PUC-SP, e então eles transformaram a festa na comemoração dele, enquanto eu esfregava a glacê do chão. Eu não discuti, mas na manhã seguinte, minha mãe encontrou algo na mesa da cozinha e começou a gritar. Eles dizem que o chá de bebê deve ser uma celebração. Um dia calmo e amoroso, cheio de decorações em tons pastéis, risadas educadas e pessoas suspirando sobre meias minúsculas. Foi isso que imaginei quando passei as últimas 2 semanas planejando. Não uma festa luxuosa, apenas algo acolhedor. Algo meu. Eu paguei a comida com o meu próprio dinheiro. Encomendei o bolo, escolhi as decorações e até limpei a sala de estar para que não cheirasse a comida velha para a viagem nem aos charutos. Do meu pai. Fiz uma playlist de músicas acústicas calmas, do tipo que imaginei que minha filha um dia ouviria para dormir. Pendurei guirlandas de papel na janela sozinha, em pé num banquinho, grávida de 8 meses, porque ninguém se ofereceu para ajudar. E eu fiz tudo pensando que, talvez, por apenas uma tarde, eles ficariam felizes por mim. No começo, parecia que isso poderia realmente acontecer. Alguns parentes apareceram com presentes embrulhados. Minha tia trouxe livros de bebê. Meu primo me deu uma pequena raposa de pelúcia e disse que parecia algo que eu teria carregado quando criança. Pensei que talvez, só talvez, tudo fosse ficar bem. Então, meus pais se levantaram na frente de todos. Minha mãe bateu na taça de vinho com um garfo e pigarreou, sorrindo como se estivesse prestes a anunciar uma gravidez. Vi Henrique pelo canto do olho, mudando de um pé para o outro, tentando não sorrir. Antes de cortarmos o bolo, minha mãe disse com uma voz doce e melosa: "Só queremos compartilhar uma pequena surpresa." Eu conhecia esse tom. Aquele não era o meu momento. Henrique deu um passo à frente, segurando uma carta como se fosse a tocha olímpica. "Eu entrei", ele disse sorrindo. PUC-SP, aceitação total. Todos aplaudiram. Alguém até fez um bambolê. Minha tia engasgou e correu para abraçá-lo. A mesma tia que, apenas 10 minutos antes, estava me dizendo o quão animada estava para conhecer meu bebê. A energia mudou imediatamente. Todos podiam sentir. Como se alguém tivesse aberto uma garrafa rotulada como Notícias Melhores e todos tivessem ficado embriagados com ela. Meu chá de bebê se transformou em uma festa de aceitação universitária em menos de 5 minutos. Ninguém disse em voz alta, mas não precisava ser dito. A mudança foi física. Cadeiras foram arrastadas em direção ao Henrique, e minha mesa de lanches cuidadosamente arrumada se tornou o buffet de congratulações dele. Meu bolo permaneceu, intocado. Então os amigos dele chegaram. Não os meus, os dele. Uma enxurrada de vozes altas e alunos do ensino médio com mochilas penduradas, entrando como se fossem donos do lugar. Um deles gritou: "Onde é a festa?" E outro já estava com um alto-falante na mão. Música alta, grave que sacudia as janelas e abafava a playlist de músicas calmas que passei 2 horas fazendo. Eu ainda segurava uma xícara de chá de gengibre que alguém havia me entregue, ainda usando a faixa rosa suave que meu primo comprou e que dizia: "Mamãe em breve." Ninguém olhava para mim. Tiraram os presentes da mesa principal para dar espaço às bebidas. Minha mãe me disse, casualmente, que cortaríamos o bolo mais tarde, quando as coisas se acalmassem. Então o bolo foi movido. Alguém colocou uma garrafa de refrigerante ao lado, que tombou, deixando um rastro de efervescência na lateral. Peguei um guardanapo e comecei a enxugá-lo. A cobertura tinha manchado a mesa. Eu me ajoelhei para limpá-la, direito, antes que secasse. Enquanto eu estava ajoelhada, grávida de 8 meses, limpando o glacê do chão como se fosse um detalhe irrelevante, alguém passou por cima de mim para abraçar o Henrique. Nem mesmo disseram com licença. Fiquei ali por alguns segundos, apenas agachada no chão, mãos grudentas de cobertura, respirando fundo pelo nariz, enquanto riam e gritavam sobre minha cabeça. Eu podia ouvir Henrique falando sobre visitas ao campus e preferências de dormitório. Minha mãe se gabava dos tutores que contrataram para ajudá-lo a atingir seu potencial. A mesma mãe que me disse, aos 16 anos, que faculdade era uma perda de tempo
e que eu deveria simplesmente conseguir um emprego no Mercadão Santa, Luzia. Então eu consegui. Trabalhei em turnos até meus pés doerem. Depois voltava para casa e empacotava caixas de remessa para minha pequena loja, a loja Bela Compra. Descobri tudo por conta própria. E, quando o meu negócio começou a crescer, não pedi nada a eles. Paguei contas, economizei, comprei esta casa com dinheiro que eles nem sabiam que eu tinha. Mas, de alguma forma, eles ainda acreditavam que era deles. Minha mãe disse uma vez: "Teve sorte de poder morar em casa durante a gravidez." Ela disse isso como se estivesse me fazendo um favor, esquecendo que eu paguei muitas contas deles e até parte da tutoria do Henrique no ano passado. Tudo isso passou pela minha cabeça enquanto eu me levantava lentamente. Com os guardanapos grudentos ainda nas mãos, olhei ao redor da sala. Minha decoração estava amassada. Minha faixa com o nome do bebê havia sido empurrada para o lado para dar espaço a uma placa desenhada à mão que dizia: "Parabéns, Henrique." Eu não chorei. Não gritei. Fui até a cozinha, lavei as mãos, sequei-as em um pano de prato e fui para o meu quarto. Fechei a porta. Sentei na cama. Minhas costas doíam. Meus pés estavam inchados, mas minha cabeça estava limpa. No final do corredor, a música batia como um pulso que não me pertencia. Peguei meu celular, abri uma pasta que vinha construindo silenciosamente por semanas. Eu não discuti, mas também não esqueci. Eu costumava pensar que as coisas eram iguais quando éramos pequenos. Que éramos apenas duas crianças na mesma tempestade, tentando ficar secas sob o mesmo teto com goteiras. Mas quando olho para trás agora, realmente olho, consigo ver como a balança sempre pendia. Mesmo nas pequenas coisas. Quando eu tinha 6 anos, e Henrique tinha 4, ele jogou minha boneca favorita no rio. Eu chorei por 1 hora. Minha mãe me disse que a culpa era minha por deixá-la onde ele pudesse alcançar. Quando eu disse que não era justo, ela me mandou ir para o meu quarto por responder. Henrique ganhou sobremesa, e naquela noite eu não ganhei. Na 3ª série, fiquei em 2º lugar na competição de soletração. Cheguei em casa radiante, segurando a fita como se fosse feita de ouro. Meu pai olhou para ela e disse: "Só o 2º lugar? Talvez no ano que vem." Quando o Henrique ganhou uma medalha de participação em um torneio de futebol, fizeram uma festa com pizza para ele. Quando eu tirei 9 em uma prova de matemática na 8ª série, meu pai disse: "Bem, pelo menos você está tentando." Quando o Henrique tirou a mesma nota 1 ano depois, ele ganhou um professor particular e uma palestra completa sobre como desbloquear sua genialidade. Eu era esperada para ajudar em casa, porque eu era mais madura. Eu lavava a louça enquanto o Henrique jogava videogame. Eu limpava a casa enquanto ele era elogiado por lembrar de tirar o lixo 1 vez por semana. Me diziam para ser paciente, para ser grata, para dar o exemplo. Quanto mais velha eu ficava, mais invisível eu me tornava. Quando eu tinha 16 anos e disse que queria fazer faculdade, minha mãe riu. "Faculdade? Pra quê? Pra você desperdiçar 4 anos e sair endividada? Ah, querida, melhor arrumar um emprego e começar a economizar." Então eu fiz. Me inscrevi em tudo. Mercadão Santa Luzia, armazéns, lojas de varejo. Consegui um emprego numa loja de roupas com desconto e trabalhei no salão durante a Black Friday, enquanto o Henrique ainda estava no ensino médio. Quando ele fez 16 anos, ganhou um notebook novo, 3 professores particulares para se preparar para o vestibular. Meus pais fizeram até um pequeno empréstimo para pagar tudo. Chamaram de investimento. Nunca me perguntaram se eu precisava de ajuda com qualquer coisa. Lembro de uma vez, aos 17 anos, em que sofri um pequeno acidente de carro a caminho do trabalho. Não me machuquei, só fiquei abalada. Liguei para minha mãe do acostamento. Ela suspirou e disse: "Você devia ter sido mais cuidadosa." 2 anos depois, o Henrique amassou o para-lama num estacionamento. Meu pai saiu mais cedo do trabalho para falar com ele. E no final, contou para todo mundo no jantar o quão adulto o Henrique tinha sido por ligar para ele aos 19 anos. Comecei minha loja virtual, a loja Bela Compra. Era pequena. Revendia itens em liquidação e enviava do meu quarto.
Embalava os pedidos à noite, às vezes adormecia ao lado da impressora. Nunca contei para ninguém quantas devoluções eu tive que engolir. Quantas vezes os atrasos nos correios deixavam os clientes furiosos. Eu apenas continuava. E aos poucos funcionou. Não era glamuroso, não era chamativo, mas era meu. E já era estável o suficiente para eu largar o emprego. E o suficiente para construir algo real. Quando comprei uma casa, não contei imediatamente para os meus pais. Só os convidei e entreguei as chaves. Minha mãe chorou. Meu pai deu um tapinha nas costas do Henrique e disse: "Agora sua irmã tem um lugar onde a gente pode ficar todos juntos." Eles se mudaram no mês seguinte. Nunca perguntaram se deviam contribuir. Nunca se ofereceram para dividir as contas. Agiram como se eu estivesse fazendo apenas o que qualquer filha deveria fazer. Deixei passar. Disse a mim mesma que era temporário. Pensei que talvez, se eu desse o suficiente, eles finalmente me enxergariam. Quando contei que estava grávida, esperei choque, decepção, qualquer emoção. O que recebi foi pior. "Ah", disse minha mãe, piscando. "Então tá acontecendo." Meu pai só perguntou se o pai da criança estava comigo. "Não", respondi. Eles assentiram. Sem acompanhamento. Sem parabéns. Contaram para o Henrique no jantar da noite seguinte. Ele riu e fez uma piadinha. "Acho que vamos ter que proteger o Xbox de criança agora, né?" Eu continuei fazendo tudo, porque era mais fácil do que chorar. Quando me ofereci para contratar alguém meio período para me ajudar nos pedidos e poder descansar nos últimos meses da gravidez, meu pai perguntou: "Tem certeza de que dá para pagar isso e ainda cobrir as taxas de inscrição do Henrique?" Eu queria poder dizer que foi nesse momento que eu surtei. Mas não foi. Foi só mais uma pedra em um bolso já cheio. Ainda assim, algo mudou, silenciosamente. Comecei a pesquisar, a perguntar, a me preparar. Porque se eles não iam me proteger, eu tinha que proteger a mim mesma e a minha filha. Não queria que as primeiras memórias dela fossem de mim limpando a bagunça de gente que só me via como um recurso. Não queria que ela aprendesse que amor precisava ser conquistado com silêncio e sacrifício. Então continuei sorrindo, ajudando, dizendo: "Claro, sem problemas." Toda vez que alguém me pedia algo, enquanto planejava um chá de bebê que nunca foi realmente meu, aquilo era só mais uma chance para eles receberem, mostrarem, exibirem. Mas também seria a última vez que eu deixaria isso acontecer. Eles só não sabiam ainda. A casa estava silenciosa demais. Aquele tipo de silêncio que não é paz. É o que vem antes. Antes do grito. Antes da quebra. Antes da mudança. Na cozinha, me servi de uma xícara de chá. O chiado suave da chaleira era o único som do mundo. O sol mal havia nascido. Os balcões estavam grudentos de refrigerante derramado. A pia, cheia de pratos sujos de outras pessoas. Eu deixei os avisos cuidadosamente dispostos. Um no centro da mesa, empilhado ordenadamente, com mais 3 embaixo. Cada um com um nome escrito em tinta preta e negrito. O bebê dentro de mim se mexeu enquanto eu me sentava, massageando lentamente a lombar. Meu corpo doía, mas minha mente estava clara. Eu me preparei para esse momento por muito mais tempo do que eles imaginavam. Às 7h02, ouvi o rangido do assoalho no corredor. Chinelos arrastando. Minha mãe, ela entrou na cozinha com um grunhido cansado e congelou no meio do passo quando viu a mesa. Eu não olhei para ela. Não precisava. "O que é isso?" perguntou, a voz ainda grogue. Tomei um gole do chá. Ela pegou a primeira página e começou a ler. Levou só 5 segundos para os olhos se arregalarem, a boca se abrir. "O que é isso aqui, pelo amor de Deus?" Estalou, a voz rasgando o silêncio. Outra pausa. "Raquel, o que é isso?" A caneca na minha mão nem tremeu. Dei outro gole. "Meu." Pai entrou cambaleando de roupão, piscando como se nem tivesse acordado direito. O Roger veio logo depois, bocejando e esfregando os olhos. "O que tá acontecendo?" murmurou meu pai. "Ela tá nos despejando!" gritou minha mãe, balançando o papel no ar como se tivesse pegando fogo.
Roger parou de repente. O quê? Ele resmungou. Eu finalmente levantei o olhar. Eu dei 30 dias para vocês. Tá tudo por escrito. Você está brincando? Meu pai disse, dando um passo à frente e pegando uma cópia para si. Isso é uma piada, certo? Isso não pode ser real. O que é isso? Eu enviei as cartas registradas ontem. Respondi calmamente. Elas devem chegar ainda esta tarde. Esta é apenas uma cópia de cortesia. Você está nos expulsando? A voz de Henrique falhou. O que diabos há de errado com você? Estou pegando minha casa de volta. As mãos da minha mãe estavam tremendo. Sua voz falhou pela metade. Depois de tudo que fizemos por você, ela gritou. Você vai fazer isso agora? Quando está prestes a dar à luz? Não, eu disse. Estou fazendo isso porque estou prestes a dar à luz. Henrique bateu a mão na mesa. A pilha de papéis deslizou, espalhando-se pelo chão. Você está exagerando, ele gritou. Foi uma festa idiota que ficou um pouco barulhenta. Pelo amor de Deus, Raquel, foi só uma festa. Levantei-me, devagar. Você arruinou meu chá de bebê. Transformou aquilo em uma noite de bagunça. Deixou pessoas que eu nem conhecia destruir coisas em minha casa, enquanto eu esfregava a glacê do chão como se fosse a maldita empregada. Estávamos comemorando, ele gritou. Nem era um grande problema até você fazer disso um. Minha mãe contornou a mesa como se fosse me bloquear fisicamente. Esta não é apenas sua casa, ela chorou. Já vivemos aqui há alguns anos. Sim, eu disse. Aluguel atrasado. Meu pai deu um passo à frente com os braços estendidos como um mediador. Vamos lá, ele disse. Somos uma família. Isso são só emoções à flor da pele. Você realmente não quer que a gente vá embora. Vamos limpar. Vamos pedir desculpas. Vamos consertar. Olhei para ele. Não, eu disse. Você vai me fazer pensar que estou exagerando, como sempre faz. Depois vai voltar a fingir que esta casa e minha vida são suas para administrar. O rosto da minha mãe estava agora de um vermelho vivo. Ela parecia que ia explodir. Ingrata, ela gritou. Você acha que é melhor do que nós só porque abriu uma loja virtual idiota? Acha que isso te torna especial? Nós fazemos tudo por você. Nós nos sacrificamos por você. Soltei uma risada curta, um suspiro de descrença. Vocês me sacrificaram por Henrique. Sempre foi por ele. O maxilar do meu pai se contraiu. Isso não é verdade. Virei-me para ele. Quando eu quis fazer faculdade, você disse que era uma bobagem. Quando o Henrique quis, vocês gastaram bastante dinheiro em professores particulares. Quando eu trabalhava no turno da noite, vocês me mandaram parar de reclamar. Quando o Henrique trabalhou num emprego de verão, vocês o chamaram de responsável. Eu paguei o financiamento. Eu comprei esta casa. E vocês ainda disseram que foi esforço de todos. Henrique empurrou a cadeira para trás. Você estava esperando para fazer isso. Estava planejando o tempo todo, não é? Sim, eu disse. Estava. Ele me olhou como se eu o tivesse esfaqueado. Você está jogando sua família na rua por causa de uma festa idiota? Por um momento? Isso é doentio. Não foi um momento, respondi. Foram todos os momentos, por anos. Isso só deixou tudo mais evidente. Minha mãe caiu numa cadeira e começou a chorar alto, com soluços dramáticos, como uma atriz de novela. Como vamos viver? Para onde devemos ir? O que as pessoas vão pensar? Não é mais problema meu, eu disse. Não vamos embora. Ela estalou. De repente, os olhos selvagens. Você não pode nos fazer sair. Não pode simplesmente jogar seus próprios pais na rua. Posso sim, eu disse. E já fiz. Ela olhou para o papel ainda em sua mão. Seus lábios se moveram enquanto lia as palavras de novo, como se isso pudesse mudá-las. Isso não é legal, ela sussurrou. Alcancei a gaveta e puxei uma pasta. Dentro estavam cópias da escritura, o aviso, os recibos de envio por correio certificado. Coloquei tudo com delicadeza sobre a mesa. É legal, sim, eu disse. Me certifiquei disso.
Henrique pegou a pasta e a arremessou pela sala. Os papéis se espalharam como flocos de neve. Você não tem coração, ele disse. Tenho sim, respondi. E finalmente estou protegendo o meu. O silêncio voltou. Não o tipo desconfortável de antes. Esse era pesado. Eu fiquei ali, cercada pela bagunça que eles fizeram. E pela primeira vez em anos, não era minha responsabilidade limpar. Quero vocês todos fora até o fim do mês, eu disse. Chamei um amigo para ajudar com as malas, se precisarem. Você não está falando sério, meu pai disse. Vai mudar de ideia. Olhei nos olhos dele. Não, eu disse. Não vou. Então me virei e voltei para o meu quarto, passando pelas fitas rasgadas, os balões murchos e as bordas rasgadas da faixa que uma vez soletrara o nome da minha filha. Eles me apagaram. Mas eu estava farta de ser invisível. Os primeiros 3 dias foram estranhamente silenciosos. Silenciosos demais. Eu meio que esperava mais gritos, portas batendo. Mas em vez disso, a casa se acomodou num limbo esquisito, onde ninguém me olhava, e eu também não tentava ser vista. Eles se moviam como fantasmas. Henrique parou de tocar música alta no quarto. Minha mãe parou de fingir que limpava a cozinha. Ela nunca limpou de verdade. Meu pai ficou sentado na varanda por horas, com a mesma xícara de café quase intocada. Mas eu sabia que o silêncio não duraria. No 4º dia, as ligações começaram. Primeiro a tia Marlene, depois o tio Marcos, depois uma amiga da minha mãe da igreja, que não falava comigo há mais de 3 anos, de repente me mandou uma mensagem. Estamos realmente preocupados com você, querida. Preocupados. Era óbvio que minha mãe tinha começado sua campanha. Estava me pintando como uma pessoa hormonalmente instável, dizendo que provavelmente eu não estava pensando direito por causa da gravidez, que eu estava tomando decisões precipitadas. Ela disse a alguém. Não queremos estressá-la, mas ela precisa de ajuda. Vi a mensagem encaminhada por uma prima. Eles estavam dizendo que preocupação era amor, como se fosse algum tipo de pressão emocional projetada para me fazer sentir como a vilã. No dia seguinte, meu pai pediu para conversar. Vamos começar a contribuir, ele disse. Contas de aluguel. Deveríamos ter feito isso antes. Ele falou como se fosse uma oferta de paz, como se isso apagasse tudo o que veio antes. Fazia anos, eu disse. Você não esqueceu. Você escolheu não fazer isso. Ele assentiu e acrescentou. Mas pense no que isso parece para o resto da família. Era a velha carta da vergonha. Eu apenas sorri e fui embora. No 7º dia, Henrique tentou uma tática diferente. Conversei com o treinador Silvio. Ele disse durante o jantar. Se eu adiar 1 ano, posso perder minha bolsa. Temos que nos mudar agora mesmo. Eu não consigo me concentrar, não consigo nem dormir. Assenti, mas ele explodiu. Você nem se importa. Você não se importou quando eu estava grávida de 8 meses e esfregando a cobertura do chão. Ele bateu os talheres e saiu furioso. No 10º dia, recebi uma ligação da minha sócia. Ei, só um aviso, ela disse hesitante. Alguém me enviou um e-mail anonimamente dizendo que você é emocionalmente instável e pode não conseguir administrar o negócio depois que o bebê nascer. Eles sugeriram que eu começasse a procurar uma nova liderança. Meu estômago embrulhou, mas só por um momento. Tirei uma captura de tela do e-mail e comparei a linguagem com as mensagens que minha mãe havia me enviado antes. Era idêntica, palavra por palavra. Não respondi. Apenas encaminhei ao meu advogado. No 12º dia, eles pararam de fingir. Minha mãe me encurralou no corredor. Eu sei que você acha que é forte agora. Ela sibilou. Mas quando o bebê nascer e você estiver exausta e sobrecarregada, veremos quanto tempo isso vai durar. Não volte rastejando quando perceber que precisa de nós. Olhei nos olhos dela. Eu já percebi que não. No 16º dia, o oficial de justiça entregou uma carta. Meu pai abriu, leu e deu um soco na parede. Processo judicial. Ele murmurou. Eles esperavam que eu não fosse em frente com o despejo. Esperavam que eu quebrasse, que eu desistisse. Mas os papéis estavam arquivados. A audiência foi marcada.
Eu não iria recuar. No 21º dia, eles tentaram a culpa novamente. Minha mãe soluçava alto na sala de estar. Alto o suficiente para que os vizinhos provavelmente ouvissem. Ela listou tudo o que já tinha feito por mim. Como me deixou morar em casa. Como cuidou de mim durante a gravidez. Como sacrificou sua paz por mim. Eu estava no meu quarto, com fones de ouvido, terminando as atualizações do registro do bebê. No 25º dia, Henrique chamou a namorada e disse em voz alta na cozinha: "Ela é louca. Vai arruinar a vida do filho dela sem a gente." Entrei, olhei para a namorada dele, que estava no chá de bebê, e disse: "Você ajudou a arruinar meu chá de bebê. Talvez queira ir embora, antes que eu faça uma lista de todos os menores, de idade que estavam bebendo naquela noite, e denuncie com seu nome incluído." Ela empalideceu. Foi embora. No 28º dia, eles começaram a fazer as malas. Apareciam como fantasmas no corredor. Um mala aqui, uma caixa ali. Eu não me regozijei, não sorri. Apenas esperei. No 30º dia, a casa estava meio vazia. Meu pai não disse adeus. Simplesmente saiu sem olhar para trás. Minha mãe estava no saguão, braços cruzados, lágrimas nos olhos. "Você vai se arrepender disso", ela sussurrou. "A família é para sempre." "Concordo", eu disse. "É por isso que estou construindo uma que realmente merece ficar." Henrique foi o último. Ficou parado na porta, mochila pendurada sobre um ombro. "Você tem sorte, sabia? Sem mim, não há mais ninguém para culpar. Acho que finalmente terei um pouco de paz." "Eu também", respondi. Ele revirou os olhos e saiu, fechando a porta atrás de si. Silêncio. Mas não do tipo tenso, nem o carregado. Um tipo diferente. Um tipo pacífico. Fiquei no centro da sala de estar. O quarto parecia maior sem as coisas deles, mais brilhante. Como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Caminhei até o berçário. Abri o armário. Dobrei alguns macacões. Coloquei um cobertor rosa macio no berço. Do lado de fora, o vento movia suavemente as árvores. Sentei, apoiando uma mão na minha barriga, e pela primeira vez na vida, eu me senti segura. Não porque outra pessoa fez isso por mim, mas porque eu fiz. Já se passaram 4 anos. Minha filha começou a pré-escola no mês passado. Usou uma pequena mochila roxa e me disse que ia ensinar todo mundo a desenhar nuvens. Ela é gentil, curiosa e obstinada. Me lembra de mim, só que melhor. O negócio ainda está funcionando. Nunca precisei fechá-lo, nem mesmo durante a fase de recém-nascido. Contratei mais 2 funcionárias, e no ano passado alcançamos 6 dígitos pela primeira vez. Hoje, trabalho menos horas. Não preciso mais me apressar como antes. Finalmente tenho espaço para simplesmente ser. Quanto à minha família, não nos falamos desde que foram embora. Não entrei em contato e eles também não tentaram. Mas alguns outros parentes falam. As pessoas adoram sussurrar em casamentos e funerais. Pelo que ouvi, Henrique desistiu depois do 1º ano. Não, conseguiu se virar sem alguém limpando a bagunça dele. Meus pais se mudaram para a casa de um dos meus tios, mas isso não durou. Ele aparentemente os expulsou depois de 6 meses. Algo sobre não pagamento de contas e minha mãe sendo um pesadelo, eles não estão bem. E não, eu não me sinto bem com isso. Mas também não me sinto culpada. Dei a eles chance após chance. Pedi o mínimo necessário. E quando se recusaram a dar, finalmente parei de oferecer tudo. Algumas pessoas dizem que família é incondicional. Mas eu acho que o respeito que deve ser, ponto de qualquer maneira, essa é a minha situação atual. Você acha que eu fiz a coisa certa? Me avise nos comentários. Agora me diz, você já teve um momento especial roubado por alguém da sua própria família? Como lidou com isso? E você acha que os pais devem tratar os filhos de forma igual ou adaptar o tratamento conforme suas necessidades? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber.
Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve. No canal também assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve. No dia em que a tia Helenice morreu, eu estava com o cotovelo bem apoiado no solo do jardim, plantando as rosas delicadas que ela me deu de aniversário. Meu telefone tocou 3 vezes, antes de eu finalmente tirar minhas luvas para atender. Senhorita Isabela, uma voz formal que eu não reconheci. Este é Joaquim Martins, o advogado da sua tia Helenice. Receio ter uma notícia difícil. Meu coração parou. As rosas de repente ficaram pesadas em minhas mãos. O último presente de Helenice para mim. O que aconteceu? Sua tia faleceu durante o sono na noite passada. Ele hesitou. Ela deixou instruções explícitas para eu entrar em contato com você primeiro, antes de qualquer outra pessoa da família. Eu afundei de joelhos no chão, mal registrando suas palavras. Tia Helenice, a mulher que me ensinou a ler, que me trouxe biscoitos de chocolate durante as tristes funções familiares, que apoiou todos os sonhos que eu já tive, se foi. Senhorita Isabela, você está aí? Ele perguntou. Sim, eu consegui. Estou aqui. O que você precisa que eu faça? Sua tia deixou instruções específicas sobre os preparativos do funeral. Outra pausa. Ela deixou uma carta que deve ser aberta antes do serviço. Você poderia vir ao meu escritório hoje? Olhei para as rosas. Rainha Elizabeth. Variedades favoritas de Helenice. Ela as entregou para mim há apenas 2 semanas. Seus olhos brilhando com sua travessura habitual. Elas estão na minha família há gerações. Ela disse como segredos. Na época eu pensei que era apenas mais um de seus comentários criptografados. Agora eu não tinha tanta certeza. Estarei lá em 1 hora. Eu disse ao advogado. O escritório de Joaquim Martins era exatamente o que você esperaria de alguém que lidava com dinheiro antigo. Todos os livros de madeira escura e encadernados em couro, com vista para o horizonte da cidade, que provavelmente custavam mais do que meu salário anual. Ele se levantou quando entrei, oferecendo um sorriso simpático. Senhorita Isabela, obrigado por vir tão rápido. Por favor, sente-se. Eu sentei em uma das cadeiras de couro macias, tentando não parecer desconfortável. Senhor Martins, o que é isso? Por que a tia Helenice queria que você me contatasse primeiro? Ele enfiou a mão na gaveta da mesa e tirou 2 envelopes. Um era grosso, com aparência oficial, com o papel timbrado do escritório de advocacia. O outro era menor, cor creme, com meu nome escrito na caligrafia elegante de Helenice. Sua tia era uma mulher incomum, disse Martins, cuidadosamente. Brilhante nos negócios, mas também bastante criteriosa sobre como as coisas deveriam ser feitas. Ela deixou instruções muito específicas sobre seu testamento e os preparativos para seu funeral. Isso parece uma leitura difícil, eu disse suavemente. Ele deslizou o envelope creme sobre a mesa. Ela queria que você lesse isso em particular. Então podemos discutir o resto. Minhas mãos tremeram um pouco quando peguei o envelope, com o perfume característico de rosas e baunilha de Helenice ainda impregnado no papel. Abri-o cuidadosamente, retirando uma única folha de seu papel de carta pessoal. Minha querida Isabela, se você está lendo isso, finalmente fiquei sem tempo. Não fique triste. Vivi exatamente a vida que queria, o que é mais do que a maioria das pessoas pode dizer. Mas preciso de um último favor seu, minha querida sobrinha. No meu funeral você precisará ler uma carta, uma que mudará nossa família para sempre. Você a encontrará no compartimento escondido da minha caixa de joias, a que eu mostrei a você como abrir quando tinha 12 anos. Lembra do truque com a escultura da rosa? Algumas pessoas podem chamar isso de vingança, mas eu prefiro pensar nisso como justiça. Há muito adiada, talvez, mas justiça, mesmo assim. A verdade é que eu deixei tudo para você. Indústrias Monteiro, meus bens pessoais, tudo isso. Mas há uma condição. Você deve ler essa carta no meu funeral, com toda a família presente, sem exceções. Eu sei que isso é pedir muito, especialmente agora. Mas você sempre foi a forte, Isabela, a honesta,
É por isso que tem que ser você. Todo o meu amor, tia Helenice. Por favor, não deixe eles me enterrarem em nada bege. Você sabe como eu me sinto sobre bege. Eu li a carta 2 vezes e então olhei para Martins. Ela deixou tudo para mim? Ele assentiu, abrindo o envelope oficial. Indústrias Monteiro, seus portfólios de investimento imobiliário pessoal, aproximadamente 89 milhões de dólares em ativos totais. Mas como ela mencionou, é condicional. Você atender ao seu pedido final. Minha cabeça girou. Helenice sempre foi generosa comigo, mas isso foi além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. E o resto da família? Meu pai, meus primos? Há alguns pequenos legados, mas a maior parte da propriedade é sua, assumindo, é claro, que você concorda com os termos dela. Pensei no meu pai, que sempre se ressentiu do sucesso de sua irmã mais nova, sobre meus primos, que passaram anos bajulando Helenice na esperança de herdar sua fortuna, sobre todas as reuniões familiares, onde Helenice se sentava calmamente, observando a todos com aqueles olhos conhecedores dela, como se estivesse esperando por algo. Quando é o funeral? Eu perguntei. Daqui a 3 dias. Sua tia foi muito específica sobre os arranjos. O serviço será realizado na Catedral de São Miguel, seguido por uma recepção em sua propriedade. A família inteira deve comparecer. Levantei-me segurando a carta de tia Helenice. Então, devo ir. Tenho uma caixa de joias para encontrar. Martins chamou por mim quando cheguei à porta. Senhorita Isabela, mais uma coisa. Sua tia me pediu para lhe dizer. Ela disse: você saberá o que fazer com a verdade. A viagem até a propriedade da tia Helenice levou 40 minutos, mas pareceram horas. Minha mente correu com perguntas. O que havia naquela segunda carta? Que segredo era tão importante que Helenice tornaria uma condição de seu testamento? Os portões se abriram automaticamente quando me aproximei. Tia Helenice me deu o código de acesso anos atrás, dizendo que confiava mais em mim do que em seu sistema de segurança. A casa era exatamente como eu me lembrava. Uma mansão vitoriana extensa, situada em meio a jardins perfeitamente cuidados, com as rosas amadas de tia Helenice subindo em todas as superfícies disponíveis. A senhora Pereira, a governanta, me recebeu na porta. Os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar. Oh, senhorita Isabela, estou tão feliz que você esteja aqui. Ela deixou instruções de que você deveria ter acesso total aos seus aposentos. Obrigada, senhora Pereira. Não vou demorar. O quarto da tia Helenice ficava no 2º andar, com vista para seu premiado jardim de rosas. Como tudo o mais sobre minha tia, era elegante, mas cheia de caprichos escondidos. Cortinas de seda em padrões brilhantes, arte moderna ao lado de retratos, de família, e em todos os lugares, toques de suas amadas rosas. A caixa de joias estava em sua cômoda, exatamente onde sempre esteve. Linda, de jacarandá brasileiro, esculpida com padrões florais intrincados. Corri meus dedos ao longo da borda até encontrá-la, a pequena rosa entalhada que escondia a liberação do compartimento oculto. 3ª pétala da esquerda. Sussurrei, lembrando das instruções de tia Helenice, de todos aqueles anos atrás. Houve um clique suave, e um painel na parte inferior deslizou para abrir. Dentro, havia outro envelope lacrado com cera e marcado, para ser lido no meu funeral. Minha mão tremia quando o peguei. Era mais pesado do que eu esperava, e eu podia sentir o que pareciam fotografias. Por um momento, fiquei tentada a abri-lo ali mesmo, mas eu sabia. Tia Helenice, tudo o que ela fazia tinha um propósito. Se ela queria que isso fosse revelado em seu funeral, na frente de toda a família, ela deve ter tido seus motivos. Coloquei o envelope na minha bolsa e dei uma última olhada ao redor do quarto. Na mesa de cabeceira, havia uma foto emoldurada que eu nunca tinha visto antes. Tia Helenice, quando jovem, parada em frente ao primeiro escritório das Indústrias Monteiro. Ela estava sorrindo, aquele sorriso conhecedor dela, aquele que sempre me fez sentir como se ela pudesse ver através das pretensões das pessoas. O que você sabia, tia? Sussurrei para a fotografia.
Que segredo valeu a pena esperar uma vida inteira para revelar? Os próximos 3 dias passaram em um borrão de arranjos para o funeral e drama familiar. Meu pai ligou 6 vezes, alternando entre preocupação sobre meu envolvimento nos arranjos e ansiedade mal disfarçada sobre o testamento. Meus primos enviaram uma enxurrada de mensagens de texto, cada uma mais transparentemente egoísta do que a anterior. Durante tudo isso, eu mantive o envelope lacrado da tia Helenice por perto. À noite, eu o tirava e olhava ele, imaginando que revelações ele continha. Que verdade era tão importante que tia Helenice apostaria todo o seu legado em sua revelação? A manhã do funeral amanheceu brilhante e clara. Eu me vesti cuidadosamente em um terno azul profundo, a cor favorita da tia Helenice, e prendi uma de suas rosas premiadas na minha lapela. O envelope parecia pesado na minha bolsa, como se tivesse mais do que apenas papel e fotografias. A Catedral de São Miguel estava lotada quando cheguei. Os Monteiros eram ricos, e tia Helenice tinha sido uma figura proeminente nos negócios e na filantropia. Os bancos estavam cheios de uma mistura de associados de negócios da família e autoridades municipais. Meu pai me interceptou assim que entrei. Seu rosto estava tenso de ansiedade. Isabela, precisamos conversar sobre o testamento. Martins não nos conta nada. Diz que temos que esperar até depois do serviço. O que está acontecendo? Eu encontrei seus olhos firmemente. Nós todos descobriremos juntos, pai. Era isso que tia Helenice queria. Ele agarrou meu braço enquanto eu tentava passar. Isabela, se você sabe de alguma coisa, deixa pra lá, pai. Eu disse calmamente, mas firmemente. Este é o show do funeral da tia Helenice. Algum respeito. O serviço, em si, foi lindo, exatamente como a tia Helenice gostaria que fosse. Sem bege à vista. As flores eram todas rosas, em vermelhos profundos e rosas vibrantes, suas cores favoritas. O ministro falou sobre sua generosidade, sua inteligência, sua dedicação em tornar o mundo melhor. Finalmente chegou a hora. Martins chamou minha atenção do banco da frente e deu um leve aceno. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu caminhava até o pódio, o envelope da tia Helenice agarrado em minhas mãos. A catedral ficou em silêncio enquanto eu encarava a congregação. Meu pai estava sentado na primeira fila, seu rosto uma máscara de ansiedade mal controlada. Ao lado dele, meus primos Pedro e Renata se inclinaram para a frente ansiosamente, como abutres esperando sua próxima refeição. Eu respirei fundo, sentindo o perfume de rosas que enchia o ar. Naquele momento, eu quase podia sentir tia Helenice parada ao meu lado, me dando força. Antes de morrer, ela me deixou uma carta com instruções específicas que ela queria que fosse lida aqui hoje, na frente de todos que a conheciam. Eu quebrei o selo de cera lentamente, ciente de centenas de olhos observando cada movimento meu. Lá dentro, havia várias folhas de papel e, como eu suspeitava, fotografias. Quando as tirei, ouvi meu pai fazer um som estrangulado do banco da frente. A primeira fotografia mostrava uma jovem Helenice parada ao lado de um homem que eu não reconheci. Ambos estavam sorrindo, segurando o que pareciam ser plantas. A segunda foto mostrava o mesmo homem, no que parecia ser um canteiro de obras, com as primeiras fundações do que eu agora reconhecia como o primeiro prédio da indústria Monteiro. Meu nome é Helenice Monteiro. Li a carta. E esta é a verdade, sobre como a indústria Monteiro começou. Minhas mãos estavam firmes quando comecei a ler a carta da tia Helenice. Minha voz ecoava claramente pela catedral silenciosa. Meu nome é Helenice Monteiro, e esta é a verdade sobre como a indústria Monteiro começou. O homem nessas fotos é Rodrigo Barbosa, um engenheiro brilhante e meu parceiro de negócios em 1975. Ele também foi o verdadeiro fundador do que se tornaria a indústria Monteiro. Um murmúrio percorreu a congregação. Na primeira fila, o rosto do meu pai ficou completamente branco. Rodrigo e eu nos conhecemos na universidade. Continuei lendo. Compartilhamos uma visão de criar materiais de construção sustentáveis que revolucionariam a indústria da construção. Rodrigo tinha o gênio técnico e eu tinha a perspicácia empresarial. Juntos, criamos a base do que a indústria Monteiro se tornaria. Peguei outra fotografia,
esta mostrando Helenice e Rodrigo apertando as mãos sobre o que parecia ser um contrato. Éramos parceiros iguais, dividindo tudo 50-50. As patentes, a empresa, os lucros. Tudo isso foi dividido entre nós até a noite de 15 de outubro de 1976, quando Rodrigo morreu no que foi relatado como um acidente de carro. Meu pai começou a se levantar, mas meu tio Joaquim o puxou de volta. Continuei lendo. Mas não foi um acidente. As linhas de freio no carro de Rodrigo foram cortadas. Descobri isso tarde demais, depois que a polícia já havia encerrado o caso. Também descobri outra coisa. Papéis foram arquivados poucas horas antes da morte de Rodrigo, transferindo toda a sua parte da empresa para a Monteiro. Documentos do fundo fiduciário familiar que traziam sua assinatura. Olhei para cima e encontrei os olhos do meu pai diretamente. Uma assinatura que agora sei que foi falsificada por seu parceiro de negócios na época, meu próprio irmão Adriano Alves. A catedral explodiu em convidados e sussurros. Meu pai se levantou. Seu rosto estava contorcido de raiva. Pare com isso. Imediatamente! Ele gritou. Isso é calúnia! Não, pai, eu disse calmamente. Isso é verdade. Tia Helenice deixou provas. Levantei uma pilha de documentos do envelope. O contrato original entre tia Helenice e Rodrigo. Análise forense dos documentos falsificados. Relatórios policiais que foram enterrados. Transferências bancárias. Ela guardou tudo. Por quê? A pergunta veio do meu primo Pedro, que estava olhando para seu tio, meu pai, com um horror crescente. Por que revelar isso agora? Eu me voltei para a carta da tia Helenice. Estou revelando isso agora porque passei 45 anos construindo esta empresa em algo de que Rodrigo teria orgulho. Usei nosso sucesso para financiar pesquisas, para apoiar o desenvolvimento sustentável, para criar oportunidades para mentes brilhantes, como a dele. Mas também passei 45 anos observando meu irmão lucrar com seu crime, observando-o criar seus filhos para acreditar que privilégio e poder os colocam acima da lei. Meu pai havia afundado de volta em seu banco. Toda a luta havia desaparecido. Continuei lendo. A verdade é que eu deveria ter me apresentado anos atrás, mas quando reuni todas as evidências, a empresa estava empregando milhares de pessoas. Abrir um inquérito teria destruído não apenas Adriano, mas inúmeras famílias inocentes que dependiam da indústria Monteiro para seu sustento. Então, fiz uma escolha diferente. Decidi esperar para construir, para ter certeza de que, quando a verdade finalmente viesse à tona, a empresa sobreviveria. Tirei um documento final do envelope, um envelope amarelado, endereçado ao único parente sobrevivente de Rodrigo Barbosa, sua filha Silvia Barbosa. O que me leva à minha confissão final. Ao longo dos anos, acompanhei a filha de Rodrigo. Financiei anonimamente sua educação, sua pesquisa, seu trabalho em sustentabilidade e engenharia. Eu a vi crescer e se tornar o tipo de cientista ética brilhante que seu pai era. Silvia Barbosa agora dirige uma das empresas de tecnologia verde mais inovadora do país, embora ela nunca tenha sabido quem a estava apoiando. Mais convidados encheram a catedral quando uma mulher se levantou dos bancos do meio. Ela tinha mais ou menos a minha idade, com os olhos escuros de Rodrigo e a expressão determinada. Tia Helenice tinha organizado tudo, até mesmo garantindo que Silvia Barbosa estaria aqui neste momento. A segunda parte do meu testamento. Eu li, minha voz ficando mais forte. Leva a uma participação de 30% da Indústrias Monteiro para Silvia Barbosa, como restituição parcial pelo que foi roubado de seu pai. O controle acionário vai para minha sobrinha Isabela, o único membro da família Monteiro, que demonstrou o mesmo comprometimento com a ética e a inovação que Rodrigo e eu compartilhamos uma vez. Olhei para os rostos atordoados diante de mim. A carta é assinada. Helenice Monteiro, cofundadora da Indústria Monteiro, e guardiã de sua maior vergonha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, lentamente, Silvia Barbosa começou a caminhar em direção à frente da catedral. Ela parou na frente do meu pai, que parecia ter envelhecido décadas nos últimos minutos. Todos esses anos, Silvia disse, com a voz tremendo levemente. Eu pensei que meu pai era um fracasso, que abandonou seu trabalho. Eu nunca soube.
Nunca imaginei. A senhora Barbosa, eu disse, descendo do pódio. Sinto muito pelo que foi tirado de você. Ela se virou para mim, lágrimas nos olhos. Obrigada por ter a coragem de ler aquela carta. Sua tia, ela estava cuidando de mim a minha vida toda. Ela estava tentando fazer as coisas certas. Eu disse, suavemente, do seu jeito. As próximas horas passaram em um borrão. A recepção foi surpreendentemente tensa, com os membros da família se dividindo em facções. Aqueles que exigiram que a carta fosse suprimida, aqueles que insistiram em ir à polícia, e aqueles que simplesmente ficaram sentados em silêncio, atordoados. Meu pai desapareceu imediatamente após o serviço. Eu não teria notícias dele por semanas, não. Até que ele se internou em uma clínica de reabilitação, finalmente enfrentando a culpa que carregou por 45 anos. Nos meses que se seguiram, a verdade sobre a fundação da indústria Monteiro se tornou de conhecimento público, mas Helenice Monteiro estava certa. A empresa era forte o suficiente para sobreviver. Com a experiência técnica de Silvia Barbosa e meu comprometimento com a visão da tia Helenice, começamos um novo capítulo na história da empresa. Um ano após o funeral, eu estava no jardim de rosas de Helenice, agora florescendo mais lindamente do que nunca. Silvia se juntou a mim para o que se tornou nossa reunião semanal, onde discutimos tudo, desde a estratégia da empresa até nosso amor compartilhado pela inovação sustentável. Você sabe o que é estranho? Silvia disse, gentilmente tocando uma das rosas premiadas da Rainha Elizabeth da Helenice. Eu sempre senti como se alguém estivesse cuidando de mim, guiando minha carreira de longe. Eu costumava pensar que era o espírito do meu pai. Agora, eu sei que era Helenice. Ela tentou proteger a todos. Eu disse que a empresa, seus funcionários, você, até mesmo meu pai, do seu próprio jeito, ela simplesmente não podia deixar a verdade morrer com ela. Silvia assentiu pensativamente. Você acha que ela fez a escolha certa, esperando todos esses anos? Eu considerei a questão cuidadosamente. Acho que ela fez o melhor que pôde com uma situação impossível. Transformou uma empresa construída sobre fraude em uma força para o bem. Ela garantiu que você fosse cuidada, e no final, ela garantiu que a verdade viesse à tona nos termos dela. E o que dizer de você? Silvia perguntou. Você alguma vez se arrependeu de ter sido a única que teve que revelar tudo? Eu olhei para o jardim de rosas, lembrando do sorriso conhecedor da tia Helenice, seus comentários enigmáticos, sua força silenciosa. Não, eu disse finalmente. Tia Helenice me escolheu porque ela sabia que eu poderia lidar com isso. Ela sabia que eu entenderia que, às vezes, fazer a coisa certa significa enfrentar verdades desconfortáveis. Ela ficaria orgulhosa do que construímos, Silvia disse, gesticulando em direção ao prédio da indústria Monteiro, visível à distância. Uma verdadeira parceria, assim como ela e meu pai pretendiam. Eu sorri, tocando uma das rosas que tia Helenice me deu, agora florescendo em seu jardim. Ela uma vez me disse que essas rosas estavam em sua família por gerações, assim como segredos. Mas talvez seja a hora de novas tradições. Verdade em vez de segredos, parceria em vez de poder, construindo algo juntos em vez de tirar um do outro. Silvia apertou minha mão. Eu acho, nossos dois pais gostariam. Naquela noite, enquanto eu estava sentada no escritório da tia Helenice, agora meu escritório, revisando relatórios da empresa, eu encontrei uma pequena nota enfiada em seu antigo calendário de mesa. Estava datada do dia em que ela morreu, escrito em sua letra elegante. Querida Isabela, se você está lendo isso, você fez o que eu pedi. Você enfrentou a verdade e lidou com isso com elegância. É por isso que eu escolhi você, não apenas para herdar a empresa, mas para torná-la melhor do que era. Para torná-la o que Rodrigo Barbosa e eu sonhamos que poderia ser. As rosas no jardim florescerão novamente na próxima primavera. Quando elas florescerem, lembre-se de que a beleza pode crescer até mesmo do solo mais escuro, se tivermos a coragem de plantá-la. Com todo o meu amor, Helenice. Coloquei o bilhete,
cuidadosamente na minha gaveta e olhei para o jardim, onde o sol poente pintava as rosas em tons de ouro. Helenice tinha me deixado mais do que apenas uma empresa. Ela me deixou uma chance de escrever um velho erro para construir algo significativo, para provar que nunca é tarde para a verdade florescer. Amanhã haveria reuniões, decisões e todas as responsabilidades que vinham com a administração de uma empresa multimilionária. Mas por enquanto, eu estava sentada no silêncio de um escritório mais enxuto, cercada pelo perfume de rosas, sabendo que às vezes as heranças mais pesadas não são medidas em dinheiro, mas no peso das verdades que escolhemos carregar. E como Helenice, eu carregaria essa verdade com graça, usando-a não para destruir, mas para construir, não para punir, mas para curar, criando algo bonito do solo do passado. Afinal, foi isso que tia Helenice fez. Foi isso que ela me treinou para fazer. E em algum lugar, eu sabia que ela estava observando com aquele sorriso conhecedor, orgulhosa que seu segredo finalmente encontrou seu caminho.